Hoje falaremos da Fairyvert, ou Uma Terra Sem Fim. Essa falada por Enel ao longo do arco de Skypiea. Fala, meus brasas de todo o Brasil. Bom, vamos analisar o começo do mundo de One Piece, explorar sua história, cosmologia e como isso impacta hoje em dia. Uma linha do tempo detalhada nos guia desde o início do mundo até os eventos atuais do mangá. As civilizações antigas, aladas, retratadas no mural de Mini Aventura Enel, foram provavelmente os ancestrais dos Skypieans, os Shandias e os Birkans, e provavelmente estão relacionados de alguma forma com os Lunaria, esse trazidos por Enel e suas histórias de capa. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando só as histórias de capa de One Piece para vocês. Bom, voltando, descobrimos assim, tiveram que emigrar para o planeta azul por falta de recursos naturais. E o que exatamente são esses recursos? Que abrangem então assim uma ampla gama, desde a radiação solar até recursos animais, minerais, gases, solos, etc. Podemos ver então que os Birkans fabricavam alimentos por meio de uma fonte de energia que pode ser comparada à eletricidade de Enel. O povo Birka residia em cidades subterrâneas, privadas da energia solar, análogo aos homem-peixes, que se beneficiam da luz indireta da árvore Eva. Os Birkans provavelmente sobreviveram graças a uma energia semelhante, mas de forma indireta. Dessa forma, os Birkianos substituíam a energia solar não natural com outra energia, assim como os homem-peixes. Assim, se este sistema tivesse chegado ao fim, teria sido cada vez mais difícil para os Birkas sobreviverem numa cidade subterrânea sem luz, o que compromete a sustentabilidade da sua civilização. A ideia do Fairyvert ser a própria Terra é muito plausível. Considera que o povo de Birka residia na Lua. Eles podem ter tido uma lenda que descrevia uma estrela vasta e rica em recursos, mais tarde referida como Fairyvert. Este lugar talvez simbolize a nossa Terra, a Terra em One Piece, maior que seu ambiente lunar, onde a luz do Sol refletia infinitamente. Em sua busca pela sobrevivência, essa terra idealizada, infinita e ilimitada, poderia representar o mundo de One Piece, como dito. E é muito plausível de que os Skypieans e os Shandias não tenham sido informados dos detalhes dessa história de seus antepassados, apenas os Birkas. Eles se dividiram, que dessa forma, as informações foram preservadas de formas individuais. Assim também é possível ver que Oda tenha talvez nomeado deliberadamente a raça de Enel de Birkas, em referência à antiga cidade lunar Birka, a fim de destacar sua conexão com a história da Lua. Este movimento pode ser uma forma sutil de sugerir que os Birkianos são guardiões do conhecimento ancestral das origens lunares, em paralelo então aos Birkas e os D, bem como as numerosas menções à Lua durante o arco de Skypiea. Poderiam então indicar uma conexão significativa entre os eventos passados na Lua e o mundo atual. A ironia da busca de Enel para recuperar o Fairyvert é que ele está procurando por algo que seus ancestrais deixaram para a Terra, mesmo sem saber disso. Isso destaca o tema recorrente em One Piece de que lendas e histórias podem ser distorcidas ao longo do tempo e que a verdade às vezes pode estar escondida atrás de interpretações erradas. A cessação dos Skypianos e Birkas no céu, o movimento dos Shandias para a Terra e a migração lunariana, a Headline, formam um conjunto de movimentos que moldaram o mundo de One Piece. Esses eventos destacam a diversidade de trajetórias seguidas por diferentes raças, cada uma buscando se adaptar de forma única ao seu ambiente. E a irônica guerra celestial entre os Shandias e os Skypianos assume uma nova dimensão à luz desta hipótese. Os dois povos que outrora migraram juntos da Lua encontram-se em conflito por razões que retrospectivamente pareciam superficiais. Os Vert foram objeto de sua luta secular, quando, na realidade, eles compartilhavam um passado comum. Na verdade, o povo de Skypiea oferece uma reflexão sobre a noção de propriedade e reivindicação territorial ao longo de todo o seu arco. Como tão bem aponta o líder do Shandia, o Vert não recusa ninguém. A ligação sagrada entre os Shandias e a natureza, particularmente as árvores, reflete um profundo respeito pelos seus antepassados e pela posterioridade. Isso também lembra o respeito de Wiper pelo seu ancestral Calgara.
bem como o profundo respeito de Calgara por seus ancestrais. Dessa forma, os Xandias tinham laços tão fortes com seus antepassados ou com seus semelhantes. Não é possível que os Birkas também partilhem de uma ligação profunda. Na minha opinião, os Birkas adoravam Lunária, esses que eram vistos por eles como deuses. No capítulo 274, Enel explica que na cidade onde nasceu, os deuses residiam em um local bem específico, em que o Fairy Vert, onde o horizonte se estende até onde a vista alcança. E isso ecoa as palavras do Barba Branca, através das memórias de Marco. A chegada dos Lunária à Terra facilitou a plena exploração de seu conhecimento e tecnologia, aproveitando a luz solar direta graças à posição elevada do Redline. É possível que a Lunária tenha desempenhado um papel crucial na criação ou preservação da fonte de energia mencionada por Vegapunk no capítulo 1067. Aprendemos um pouco antes que a fonte de energia de Egghead é o fogo. Esta revelação nos fornece uma pista potencial para a fonte de energia que poderia ter alimentado o Reino Antigo. Conhecendo a estética simbólica de One Piece, é provável que esta energia tenha um simbolismo significativo ligado ao Sol. No entanto, a ideia de usar energia solar parece muito óbvia, especialmente considerando que Vegapunk considerou essa possibilidade, evidenciado no uso de fogo na ilha de Egghead. Dessa forma, acredito que a fonte de energia poderia ser uma chama eterna, mais precisamente, nuclear de natureza. Lilith, com sabedoria, aponta isso explicando que o fogo tem a capacidade de se transformar em diversas formas de energia. Também expressa seu desejo por uma chama eterna, por isso abriria a possibilidade da criação de um sol artificial. Frank também questiona Lily sobre a presença dos recursos naturais no entorno, relacionando isso ao motivo inicial da saída dos povos alados da Lua. A minha hipótese, então, é de que durante o século esquecido, de uma forma ou de outra, talvez através de Joy Boy ou de alguma máquina como reator de fusão nuclear, o Reino Antigo teria explorado essa capacidade para fornecer a energia necessária para toda a sua tecnologia avançada. É possível que tenha sido construída uma fonte de energia com capacidades infinitas e que esta iniciativa também pretendia partilhar a tecnologia de forma equitativa com a população em geral, tal como Vegapunk procura fazer com a Punk Records. O enredo de One Piece apresenta referência a 3 obras conhecidas, que trarei um pouco ao longo dessa teoria e de outras. A primeira é As Misteriosas Cidades de Ouro. Nesse, foram criadas por um reino antigo há muito tempo destruído, o povo de Mu. Este reino adquiriu conhecimento para aproveitar o poder do sol, fabricando navios movidos à energia solar, máquinas voadoras e armas de projéteis. Considerando outros paralelos entre as duas histórias, a afirmação de Vegapunk poderia ser interpretada como uma alusão ao que poderia ser literalmente a antiga fonte de energia, evocando assim conceitos semelhantes aos das Cidades de Ouro. Ainda na misteriosa Cidade de Ouro, o tesouro da cidade, conhecido como Grande Legado, acaba por ser um reator de fusão portátil. E seria bastante irônico se One Piece acabasse sendo nada mais nada menos que a antiga fonte de energia do Reino Antigo. A ideia de que os Lunária poderiam ser os criadores ou guardiões da chama eterna também encontra uma interessante correlação com a Roma Antiga, especialmente através da referência ao Império Antigo. Deve notar que o Império Romano também teve uma chama eterna, mantida pelas Virgens Vestais, sacerdotisas da deusa Vesta, a deusa do lar. Na religião romana, o culto à Vesta era exclusivo de Roma, e as Virgens Vestais foram recrutadas desde tenra idade para serem as sacerdotisas do fogo eterno e manterem a chama do templo dedicado à Vesta. Com efeito na prática religiosa das Virgens Vestais em Roma, uma cerimônia anual em março envolvia o reacendimento do fogo sagrado, e as sacerdotisas asseguravam então a sua manutenção ao longo do ano. A seriedade da sua tarefa foi sublinhada pela crença de que o fogo estava intimamente ligado à prosperidade da cidade. Se o incêndio fosse negligenciado, temia-se que o infortúnio se abatesse sobre Roma. E, na verdade, isso pode estar ligado à queda do antigo império. Este último teria perdido seu abastecimento energético, provavelmente na sequência da grande guerra desencadeada contra a aliança dos 20 reis. Essa perda levou, inevitavelmente, à queda deste reino que prosperou graças à sua energia infinita. Parece haver toda uma mensagem metafórica sobre as chamas no mundo de One Piece, onde a natureza, vontade e sonhos estão intrinsecamente ligados. Gostou da teoria?
Quer saber um pouco mais de como o Fairyverse se conecta a toda a história e principalmente de outras teorias do mundo de One Piece e como sua história nos traz referências do que a história nos revelará? Bom, fique ligado para as próximas notícias.